Vamos lá, gravando a reunião. É legal que eu dou uma mexidinha, ó. Parece que eu tô dançando, curti. Vamos lá, tudo bem com vocês, gente? Tudo tranquilo? Todos me ouvindo? Todos me ouvindo e vendo? Sim. Muito bom. Com esse sim caprichado, vamos lá. Hoje a gente vai tratar de vários assuntos. Então, por isso a gente tem que começar logo. Então vamos lá. Peixinho na tela, certo? Certo? Todos, pelo menos uma pessoa do computador e uma pessoa do celular, dizendo que sim, estou vendo o peixinho. Vocês estão tímidos hoje? Tímidas? Gente, todo mundo sumiu. Boa noite, Cardume! Boa noite. Isso! Agora sim senti firmeza. Todo mundo vendo o peixinho aí? Peixinho. Todo mundo vendo o peixinho Isso, lindo. muito bom. Quem fala é a Eva? Muito Isso. bom, Eva. E aí, mulher, como é que você tá? Ah, tô bem. Tá bem, muito bom, muito bom. Vendendo bastante, muitas marmitas nessa época de pandemia. Ah, estamos indo, né? É, Passo por vez, mas tá tudo certo. muito bom, muito bom. Fico feliz. Tive uma perca muito grande, mas Ih, tô meu indo. Deus, Passando. o que acontece? A minha mãe faleceu. Lamento. Eu passei por isso recentemente. Meu pai faleceu também. É difícil, né? Ah, meus pés, andou muito triste. Muito, muito, muito. É muito triste mesmo. Hoje faz 8 dias, então eu 8 dias, tá muito recente, muito recente. tá muito, muito. Tô indo devagar. Aí vou Sim, sim. chegar lá. Passar. É. Você perde uma pessoa fisicamente do seu lado, mas você ganha uma pessoa espiritualmente do seu lado. A saudade vai ficar para sempre, mas a gente sabe que Sim, ela sim, foi. sim, sim. Fica, isso não tem jeito. Tô passando por isso também. É difícil. É verdade. Muito difícil. Então, vamos Mas lá. onde quer que ela esteja, estando do seu lado, estando lá do lado do papai lá no céu lá, que ela continue te dando força aí. É verdade. Ela era uma guerreira. Eu tenho que ser guerreira igual a ela. Muito bom, muito bom. Isso aí, gente. Vamos lá, então. Eu vou entender que todos estão vendo o peixinho e vamos dar sequência aí. Hoje a gente terei de ter participação de vocês aí. Então, vamos dar sequência na nossa interpretação textual, né? Nós já tivemos 2 aulas, essa daqui é a terceira, né? Interpretação textual 3, né? Porque tudo que é bom merece uma trilogia, né? Assim como foi Matrix, trocamos o Keanu Reeves pelo Senhor Madruga, apenas. Senhor dos Anéis e 50 Tons de Cinza, né? Tudo que é bom merece a sua trilogia. Trilogia mais conhecida como 3 vezes. Vamos lá. Gente, seguinte, eu mandei para vocês um texto mais cedo. Não sei se vocês conseguiram ler, mas quem não conseguiu, a gente vai ler juntos. Tá bom? Então, nesse primeiro bloco, nós vamos tratar. A aula hoje, vamos dizer assim, tem 3 blocos, né? Nesse primeiro bloco, nós vamos tratar de sentença-chave, palavra-chave, idênticos de coesão e coerência, né? Para vocês perceberem algumas coisas que vocês já devem estar usando aí em redação.
e algumas coisas que devem ajudar vocês, tanto para ler questões, quanto para ler questões vestibulares, quanto para concursos públicos, né? Então eu vou pedir, se alguém conseguiu imprimir, pegue o seu impresso. Quem não conseguiu imprimir, eu vou compartilhar na tela aqui para vocês o nosso texto. Vou parar a apresentação e vou passar a apresentar o meu PowerPoint. PowerPoint não, é PDF. Mania de PowerPoint, né? Vou apresentar agora. Vamos lá, uma janela. E a janela é do PDF. Deixa eu tirar isso daqui. Todos e todas estão vendo esse... Estão vendo o texto? Sim. Beleza. Muito bom. Então vamos lá. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Será que foi muito? Foi muito. E agora foi pouco. Estamos com 154, deixa eu deixar 160 redondo. Não, 165. 200 é muita coisa. Vamos tentar novamente. Usando até 190. 190 também não deu. 180. 180 foi legal. Aí. Então, gente, vamos lá. Vou pedir um voluntário para ler o primeiro parágrafo. Então, o título: Compreensão e interpretação de texto a partir da análise do discurso. Quem gostaria de ler o primeiro parágrafo? Eu leio. Pode ler, por favor. Um texto, apesar de se apresentar com início, meio e fim, não é uma unidade semântica fechada em si mesmo. Ao contrário, quando se vê o texto em relação ao discurso, percebe-se sua imensa carga simbólica, sua multiplicidade de sentidos e diferentes possibilidades de leituras. Pois o texto é heterogêneo, inevitavelmente construído a partir de outros, num diálogo com outras vozes e, justamente por isso, não pode ser observado de forma isolada. Perfeito, muito obrigado. Gente, seguinte, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é uma das técnicas de estudo que ela diz assim, principalmente para quem vai prestar prova. O Enem ajuda também, mas eu acho que ajuda mais quem vai prestar a VUNESP, né? Que faz parte tanto de concursos públicos quanto dos vestibulares da Unesp, né? Que tem aqueles textos gigantescos. Técnica. Eita, calma aí que saiu meu fone. Saiu meu fone. Coloquei de volta. Então é uma técnica que ajuda bastante quem vai tratar de questões que dependem da análise do texto, dependem de voltar no texto várias vezes. O que acontece? Às vezes, quando você tem... USP não, USP não faz mais isso. Quem faz isso mais é a UNB, a VUNESP, e alguns vestibulares e concursos públicos. Que ele dá um texto grande, né? E aí dá umas 3 questões para você analisar a partir do texto.
o que se espera, né? Se espera que você ganhe tempo com isso, porque você já vai perder tempo lendo o texto, certo? Então, se espera que você não precise ficar voltando no texto para analisá-lo, tá? Para você lê-lo novamente, né? E para responder as questões, ler tudo de novo. Então, essa leitura mais pausada, a gente perde muito tempo se tiver que fazer ela várias vezes. A gente vê que esse é um texto que ele é de uma página inteira, então perderia muito tempo responder de 3 a 5 questões baseado nesse texto aqui. Normalmente o pessoal pede 3 questões, né? Então, o que acontece? Você vai ler... O nome dessa técnica a gente chama de sentença-chave e palavra-chave. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura muito superficial no texto inteiro, né? Uma leitura rápida, que o pessoal de inglês pode ser que tenha passado para você, que chama scanning, né? Então, você faz um scanning. O scanning é só para você reconhecer o texto. O que a gente acabou de fazer, né? Acho que foi a Eva que leu, né? Então, o que a Eva acabou de fazer, ela leu o parágrafo, né? Ainda de forma mais pausada. Mas o que nós normalmente fazemos no scanning? É uma leitura muito rápida, só para conhecer, entender do que o texto fala. Algumas pessoas, com o passar do tempo, né, com a aplicação da técnica, só com o scanning você vai conseguir aplicar essa técnica de sentença-chave e palavra-chave. Mas normalmente a gente precisa de mais um pouco de tempo para aplicar, para fazer isso de uma forma mais rápida, né? Mas normalmente a gente vai fazer uma primeira leitura, que é o scanning, e a outra leitura, que é uma leitura mais focada. Mas o que nós normalmente vamos fazer? A gente vai marcar ou o que nós consideramos, né? Então, cada pessoa considera o que é mais importante no parágrafo, né? Cada pessoa considera o que é mais importante no parágrafo. Pode ser uma sentença inteira, né? Pode ser que ela marque tudo isso daqui. Pode ser que a pessoa marque uma única palavra. Ela marque discurso, por exemplo. E isso seja o suficiente para ela compreender o parágrafo inteiro. Então, sentença-chave ou palavra-chave. Sentença-chave quando você sentir a necessidade de marcar uma sentença inteira, ou palavra-chave, uma única palavra. Essa palavra ou sentença, ela deve resumir todo o sentido do parágrafo. Assim, você não vai voltar no parágrafo, você não sente necessidade, não é para sentir necessidade, de voltar no parágrafo para lê-lo novamente. Você vai ler apenas a palavra ou a sentença-chave de cada parágrafo, para você entender o texto completo. Então, o que normalmente você faz? Você leu o texto, fez o scanning. Leu mais uma vez, cada parágrafo você vai marcar o que você considera mais importante, o que resume o sentido do parágrafo. Com o passar do tempo, você passa de uma sentença para uma palavra só, né? Mas isso depende muito também do tipo de texto que a gente está lendo. Então, vamos fazer esse exercício agora. Então, quem leu o parágrafo, se foi a Eva, vou pedir para ler novamente, e na sequência, Eva, você vai dizer para nós qual palavra-chave ou sentença-chave que você achou mais importante. Leia mais uma vez, por favor. Foi eu, Gabi. Gabi? Desculpa, Gabi. Um texto, apesar de se apresentar com início, meio e fim, não é uma unidade semântica fechada em si mesma. Ao contrário, quando se vê o texto em relação ao discurso, percebe-se uma imensa carga simbólica. Sua multiplicidade de sentidos e diferentes possibilidades de leituras, pois o texto é heterogêneo, inevitavelmente construído a partir de outros, num diálogo com outras vozes.
e justamente por isso não pode ser observado de forma isolada. É heterogêneo, eu marcaria, unidade semântica fechada e forma isolada. A outra qual que é mesmo? Semântica fechada. Tá fechado. Tá. Perfeito. Segunda pessoa para ler o segundo parágrafo. E na sequência marcar a palavra-chave ou sentença-chave. Ninguém? Voluntários? Eu leio. Ótimo, Gabi. Vamos lá, de novo, vamos lá. É importante levar em conta a diversidade dos leitores, as marcas ideológicas que envolvem a produção e a leitura. Um leitor que é cristão lerá a Bíblia de modo diverso de um ateu, por exemplo, e essa diferença de leitura mostra que o texto não tem sentido único, que deve ser entendido como um produto pronto e acabado, fechado em si próprio, pois todo enunciado pode tornar-se outro, diferente de si mesmo. Ele é uma peça na engrenagem discursiva entre sujeitos, falantes e ouvintes. Perfeito. O que você marcaria? Diversidade de leitores. Cadê? Diversidade de leitores. Marca mais alguma coisa? Engrenagem discursiva entre sujeito, falante e ouvinte. Beleza, muito bom. Terceiro parágrafo. Alguém lê? Ou a Gabi lê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gabi gentilmente vai ler para nós continuar lendo. Os sujeitos leitores não devem ser vistos como entes psicológicos, porque individualmente criam sentidos para o texto, guiados por estruturas cognitivas e nada mais, e sim os sujeitos históricos que leem de modo diferente o mesmo texto, em função das posições e papéis que ocupam dentro da atividade discursiva. Portanto, ler em análise de discurso significa compreender os sentidos do texto e não o sentido do texto, observando-o como uma peça dentro do discurso, interpretando sua diversidade e não as anulando em prol de um sentido único ou melhor. Muito bom. Marca. Sentidos em prol de um sentido único, anulando em prol de um sentido único. Psicológicos, que já está em negrito, históricos também. Tá. Beleza. Vamos ler o quarto parágrafo e aí a gente para. A leitura, de modo geral, passa por 3 diferentes estágios: a inteligibilidade, sentido automatizado e superficial, obtido a partir da decodificação simplificada das palavras; a interpretação, sentido atribuído à decodificação baseada exclusivamente nos elementos explícitos do texto e contexto de produção; e a compreensão, capacidade de relacionar os diferentes processos
de significação que ocorrem no texto e que geram conteúdos de interpretação explícita e implícita, perceptíveis em função das habilidades linguístico-históricas do leitor. Portanto, a atividade de compreensão é mais complexa, colocando o texto em relação com o processo de enunciação com o contexto histórico no qual o mesmo se escreve, recuperando os implícitos e reconhecendo os sentidos possíveis do texto. Eu marcaria já o que já está em negrito, o que está em parênteses também, né, deles. E a atividade de compreensão é mais complexa. Ok. Beleza. Então, fechamos a leitura. O que a gente vai fazer agora? Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês eu passei esse texto no Zap, né? Então, esse texto eu vou pedir para vocês lerem algumas vezes. Esse texto é um texto bem bacana para entender sobre o que nós estamos falando, né? Interpretação de texto, né? Então, ele tem essa coisa falando do sujeito psicológico, que é aquele que ele faz o texto para si, né? Basicamente, né? Ele faz o texto baseado apenas no seu ponto de vista, né? Do seu conhecimento né? do seu conhecimento de mundo, não, desculpem, da significação que ele quer dar ao texto e ponto, e o leitor que lute, né, para entender. E fala também dos sujeitos históricos, né? É aquele que entende que o texto dele está inserido em um momento histórico, em um contexto histórico. Então, quando essa pessoa ela faz um texto, ela deve necessariamente levar em consideração aquilo que a cerca, né? E aquilo que cercam ambos, tanto quem produz como quem lê o texto, né? E lembra que a gente falou dos 3 estágios da inferência textual? Eles estão aqui também: inteligibilidade, interpretação e compreensão do texto. Né? Lembrando que aqui está inserido o pressuposto e o subentendido. Então, esse é um texto bem bacana para entender essas coisas aí. E vamos para as questões. Então, nós vamos para as questões, e se for necessário retornar ao texto, a gente só vai no que está grifado aqui, ó: semântica fechada, heterogêneo, forma isolada, diversidade dos leitores, engrenagem discursiva entre sujeitos falantes e ouvintes, psicológicos, históricos, não as anulando em prol do sentido melhor, inteligibilidade, interpretação e compreensão. Preparados, preparadas? Vamos lá. Eu vou ler com vocês. Tá? Então, compare o texto anterior com as afirmativas abaixo. Vamos lendo aí e a gente já vai dizendo se faz sentido de acordo com o texto ou não. E aí, se vocês disserem assim, vamos voltar no texto, a gente vai voltar só no que a gente grafou lá, no que a gente colocou de amarelinho, destacou. Segundo o autor, um texto pode possibilitar mais de uma leitura, devendo-se considerar não apenas o contexto de produção da escrita, mas também a pluralidade cultural dos leitores. Segundo vocês, o segundo que a gente leu aí, isso está correto ou incorreto? Ou vamos voltar ao texto? Lembre-se que eu não estou vendo o chat. Tá correto. Correto, muito bom. 2. Infere-se que a compreensão de um texto se faz
privilegiando um único sentido e desprezando totalmente os demais, de modo a anular as ambiguidades e os efeitos particulares de sentido. Correto ou incorreto? Incorreto. Incorreto. Muito bom, Cardono, muito bom. Lá no texto ele até fala isso, né? Do que vocês não as anulando em prol de um único sentido. Então, grafaram bem o resumo do parágrafo. 3. Então, a gente sabe, por enquanto, que só a 1 está certo, né? Então, vamos para a 3. Interpretação. Então, se a gente estiver fazendo um concurso público, né, ou mesmo um vestibular que tem essas sentenças, né, sentenças afirmativas, tudo que tiver 2 a gente já anula. Então, a B não é e nem é a E. Né? Não é a B nem a E. Ficou a C e a D por enquanto. Vamos na 3. Interpretação e compreensão de textos são processos que devem ocorrer juntos e não são indissociáveis para reconhecer os sentidos possíveis do texto. E são indissociáveis para conhecer os sentidos possíveis do texto, sejam eles explícitos ou implícitos. Correto, incorreto ou pula? Eu acho que está correto. Mas acho. Tá. O que vocês acham? Vamos para a quarta? Porque isso também é o que a gente faria? A gente poderia... vou voltar no texto, né, para ver o que diz, né? Aí vou voltar só no que tiver grafado, né? E aí ele fala disso no terceiro parágrafo. Ou nós podemos também, que é uma estratégia, né? Estratégia de concurseiro, de pessoal que está na frente de batalha, é assim, olha, a 3 está estranha para mim, eu vou para a 4. Né? Vamos ler a 4, vamos tentar essa estratégia, para ver o que acontece. Tenho dúvidas na 3, vamos para a 4. A inteligibilidade é a etapa mais importante da compreensão textual e responde pela maior parte da inferência implícita que se pode obter a partir de um texto. Certo ou errado? Errado, eu acho. Muito bom. Como vocês estão em dúvidas em 2, a gente volta para o texto. Então, a gente só vai voltar na parte que está grifada. Então, a parte que está grifada diz assim: semântica fechada, texto heterogêneo, não se observa de forma isolada, diversidade dos leitores, engrenagem discursiva entre sujeitos falantes e ouvintes, psicológicos, históricos, não anulando em prol de um único sentido. E aí, vocês grafaram a inteligibilidade, sentido automatizado e superficial obtido a partir da decodificação simplificada das palavras. A interpretação, né, que é o sentido atribuído à decodificação, baseado nos elementos explícitos do texto, e a compreensão, que vai um pouco além e pega os conteúdos de interpretação explícita e implícita. Então, já tem a resposta aqui nesse terceiro parágrafo, sem precisar ler o texto inteiro, né? Principalmente da 4. Inteligibilidade, sentido automatizado e superficial, obtido a partir da decodificação simplificada das palavras. Então, a gente volta para cá e o 4 diz, olha, a inteligibilidade é a etapa mais importante da compreensão textual e responde pela maior parte da inferência implícita que se pode obter a partir de um texto? A inteligibilidade é a etapa mais importante? Não é. Não é, muito bom. Então, a 4 a gente já viu que está errada também. Então, tudo que tiver 4 a gente anula. A E está anulada. Né? Então, a E está anulada. E o que tem 2 também. A gente anulou a B. Digamos que a gente não saiba se a 3 está certa ou não. Né? A 1 apenas... não, a gente não pode desprezar ainda. Nessa questão, necessariamente, a gente tem que saber se a 3 está correta.
Mas dá pra cortar a C também. A C. Isso, boa, boa. Então ficou só a A e a B. Não é o suficiente ainda. A gente vai ter que saber se a 3 está correta. Mas pode ser que, em alguns casos, né, em algumas questões que vocês se deparem, essa técnica seja suficiente. Eu já vivenciei alguns, já fiz, sei lá, uns 20 ou 30 concursos públicos por aí, eu era concurseiro. E essa é uma técnica que eu aprendi também. Em alguns casos funcionou, mas em outros não, né? Esse é um caso em que essa técnica não funciona. A gente tem que saber se a 3 está certa ou não, e a gente tem que voltar no texto. Só que vocês já voltaram no texto e já leram, né, só o que vocês grifaram. Vocês não precisaram ler o texto todo de novo. E a minha pergunta é, será que a gente consegue responder agora? Vamos ler de novo. Interpretação e compreensão de textos são processos que devem ocorrer juntos e são indissociáveis para reconhecer os sentidos possíveis do texto, sejam eles explícitos ou implícitos. Correto ou incorreto? Vocês estão em dúvidas ainda, né? Se a gente voltar aqui na 3, eu não estou vendo o chat. Deixa eu ver se ficou correto, Julia. Muito bom. Vocês já entenderam, então. Mas vejam, né? A interpretação, sentido atribuído à decodificação, baseado exclusivamente nos elementos explícitos do texto. Está bem aqui, ó. E compreensão, capacidade de relacionar os diferentes processos de significação que ocorrem no texto e que geram conteúdos de interpretação, olha, geram conteúdos de interpretação explícita e implícita, perceptíveis em função das habilidades linguístico-históricas do leitor. Já deu a resposta para vocês. Então, a 3, ela está dizendo, olha, interpretação e compreensão de textos são processos indissociáveis, eles têm que acontecer junto, então o 3 está correto. Então, isso daqui eu posso apagar e posso apagar. A resposta correta é a D. Perceberam que você não precisa ficar voltando no texto para ler todo de novo? Com o passar do tempo, você vai conseguindo marcar menos coisas. Mas vocês acham que essa é uma técnica válida para vocês usarem em alguns casos? Em algumas provas que talvez no Enem não seja tão interessante, mas para quem vai prestar VUNESP é muito importante, é muito legal. Para quem vai prestar provas da UNB e outros concursos aí, outros vestibulares, alguns vão fazer o seu próprio vestibular, essa é uma técnica que pode ajudar. Beleza? Beleza? Beleza. Beleza, então sigamos. Questão 2. Questão 2. O termo pois. Então, agora nós vamos sair dessa parte da sentença-chave e palavra-chave e vamos tratar um pouquinho dos elementos de coesão e coerência, principalmente elementos de coesão, que são os deiticos de coesão. O pessoal deve ter, de redação, trata isso como conectivos. Então, o pessoal de redação trata como conectivos, tá? Então, aqui ele diz, olha, o termo pois, que aparece na terceira linha do texto, é um elemento de coesão com valor explicativo. Então, pois, terceira linha do texto, é explicativo? Vamos ver. Um, dois, três. Vamos procurar. Simbólica, multiplicidade. Está aqui. Pois, todo mundo localizou? Todo mundo comigo aqui?
Sim, acho que sim. Beleza, beleza. Então, vamos lá, gente. Então, normalmente o que a gente faz aqui quando tem esse tipo de questão é uma questão muito típica de FUVEST, por exemplo, né? Eles usam bastante isso. E eu já vi algumas questões do Enem assim também. É cada vez mais comum. E pode ser que seja mais comum nesse Enem, que tem tudo, infelizmente, tem tudo para ser um Enem mais técnico, né? E, enfim, né, por conta da presidência que a gente tem aí, né? Tem tudo para ser um Enem mais técnico. Então, a gente começa lá do início da sentença, da sentença, da nossa frase. Ao contrário, quando se vê o texto em relação ao discurso, percebe-se sua imensa carga simbólica, sua multiplicidade de sentidos e diferentes possibilidades de leituras. Pois o texto é heterogêneo, inevitavelmente construído a partir de outros. Esse pois, primeiro ele pergunta se é um conectivo. O que é um conectivo, né? O que é um deítico de coesão? O deítico de coesão, ou conectivo, é a palavra, né, que consegue retomar o sentido de um texto, né, de uma frase, de uma sentença, e continuá-lo. Então, o conectivo é a palavra, pode ser normalmente, normalmente é um pronome demonstrativo, tá? Normalmente é um pronome, mas pode ser algum outro tipo de palavra também. Mas normalmente você vai ter um pronome aqui, né? Então ele retoma parte do sentido da sentença e dá continuidade à ideia. Então ele retoma a ideia anterior, a ideia da sentença anterior, e coloca mais alguma informação. Então, ao contrário, quando se vê o texto em relação ao discurso, percebe-se sua imensa carga simbólica, sua multiplicidade de sentidos e diferentes possibilidades de leituras. Pois o texto é heterogêneo. A primeira pergunta que eu faço é, segundo vocês, ele dá continuidade à sentença anterior? Ele retoma e dá continuidade? Sim. Sim, muito bom. Pois o texto, então ele retoma essa ideia, né, de que ele tem uma multiplicidade de sentido, né, e coloca mais uma informação, pois o texto é heterogêneo. Então, multiplicidade de sentidos, diferentes possibilidades de leituras, pois, né, pois isso acontece, né, isso acontece por quê, né, que é o sentido do pois. Isso acontece por quê? Pois o texto é heterogêneo, tá? E ele retoma e dá sequência? Aí vocês já responderam que sim. Então, a alternativa, essa alternativa aqui, ó, o termo pois, que aparece na terceira linha do texto, é o elemento de coesão de valor explicativo? Ele está explicando? Sim. Perfeito, Cardume, muito bom. Então, a 1 está correta. Isso daqui vai ficar também um pouco mais automático com o tempo, né? Se você olhar o termo, ó. Aliás, quando você está com a prova impressa na sua frente, isso fica mais rápido mesmo, né? Você tem o pois, localiza a linha, façam mais ou menos isso que eu fiz. Ele diz, o termo pois, que aparece na terceira linha do texto, é o elemento de coesão com valor explicativo. Como é que a gente vai, se tiver em outra página, por exemplo? Eu vou para lá, termo pois, terceira linha, valor explicativo. Pois, terceira linha, valor explicativo. Terceira linha, pois, tem valor explicativo? As leituras, pois o texto é heterogêneo. Valor explicativo, correto. Vou fazer isso com a segunda também. Sobre os termos observando-o e não as anulando, que aparece na 15ª linha do texto, só para ajudar, infere-se que os pronomes o e as, então pronomes, né, observando o pronome, e as, não as anulando, fazem referência coesiva ao mesmo termo. Será que faz?
Então, vocês sabem, lembram, né, que pronome são as palavras da classe de palavras que retomam coisas ou sujeitos, certo? Então, não os observando, não as anulando. Então, pronome o, a, 15ª, faz referência ao mesmo? O, a, 15ª, faz referência ao mesmo? 5, 10, 15. Observando, não as anulando. Então, vamos lá. Portanto, ler em análise de discurso significa compreender os sentidos do texto e não o sentido do texto. Observando, quem que está retomando o? O texto. Perfeito. Como uma peça dentro do discurso, interpretando sua diversidade e não as anulando. As anulando, o que ele está anulando? O as retoma? Diversidade. Perfeito. Cardume, vocês pegaram uma coisa que eu já vi muitas pessoas não conseguindo pegar. Então, vocês pegaram o elemento ao qual o pronome está retomando. Então, o retoma texto e as retoma diversidade. Perfeito. Retoma o mesmo elemento? Não, professor maluco. Então, a 2 está errada. Então, por enquanto, só a 1 está certa. Temos a D e a E. 3. O termo isso, que aparece na 5ª linha do texto, retoma o conceito de heterogeneidade textual e acrescenta que este não é uma unidade semântica isolada do discurso. Então, isso, 5ª, retoma heterogeneidade social e acrescenta que não é unidade semântica isolada do discurso. Então, vamos lá. 5ª. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos o isso aqui. Todo mundo achou? Sim. Muito bem. Então, ao contrário, quando você lê o texto, patati patatá, inevitavelmente construído a partir de outros, num diálogo com outras vozes. E justamente por isso, não deve ser observada de forma isolada. Então, justamente por isso, o isso, que é pronome demonstrativo, ele está retomando, ao isso com 2 S. Ele está retomando o quê? O heterogêneo. É isso. Ele retoma a ideia de que o texto é heterogêneo, que tem outras vozes, a partir de outros, e justamente por isso não pode ser observado de forma isolada. E ele dá continuidade a essa ideia. Ele retoma a ideia de ser heterogêneo e dá continuidade que ele não pode ser observado de forma isolada. Sim. Perfeito, Cardume. Então, a alternativa está correta. Então, a 1 e a 3 estão corretas. Já nem preciso ler a próxima. A gente vai ler por exercício, mas a gente já sabe que a D está correta, certo? Porque onde tem 1 e 3? Só na D, né? Nem a E tem. Então, a gente já respondeu que é a D. Está correta. Mas, como nós estamos exercitando aqui, a gente vai para o 4. Então, no 4 diz, os termos, ao contrário, e quando presentes na 2ª linha, são expressões adversas. Não precisa nem retomar o texto, né? São expressões adverbiais com valor preponderantemente temporal. Eu vou voltar, né? 2ª linha. A gente vai. Contrário e quando? 2ª linha. Advérbio. A gente já sabe até o que é o que não é advérbio, mas vamos voltar lá. 2ª linha. Então, ele é ao contrário, que a gente já achou, e o quando estão um próximo do outro. Todo mundo achou, né? Sim. Beleza. Então, olha,
Um texto, apesar de se apresentar com início, meio e fim, não é uma unidade semântica fechada em si mesmo. Ao contrário. Esse ao contrário, ele tem valor de advérbio de tempo, desculpem, advérbio de tempo. Ele é um advérbio, tá. Mas ele é um advérbio de tempo? Não. Não. Ele indica uma adversidade, né? Então, ele quer dizer ao contrário, ele vai estabelecer uma ideia contrária à anterior. Ele tem um valor de deítico, né? Ele vai continuar, né? Então, e notem bem esses deíticos, gente, isso é muito importante. Você apresenta uma ideia, né? Uma ideia, e você quer contrapor essa ideia apresentada. Então, você usa um deítico, né, de coesão, ou um conectivo, né, como o pessoal da redação fala, para colocar essa ideia que contrapõe a primeira. Então, a ideia primeira, um texto, apesar de se apresentar com início, meio e fim, não é uma unidade semântica fechada em si mesmo. Ao contrário de ser uma unidade semântica em si mesma, ele é heterogêneo, por exemplo. Né? Então, ele não é um advérbio de tempo. E o quando, sim, é um advérbio de tempo. Então, a 4 está errada. E a 3, que nós vamos passar a trabalhar um pouquinho só agora, a gente fomos até mais rápido do que eu esperava, viu? Foi bem bacana. A 3 fala o seguinte, pede para vocês... esse tipo de questão aparece muito em prova de concurso público e provas da FATEC aparece também assim. Então, a maior parte dos vestibulares do país eles já não pedem mais questões desse tipo. Mas concursos públicos e alguns vestibulares mais tradicionais ainda pedem assim, no exemplo da FATEC. A gente tem que achar a que melhor se adequa, a alternativa que melhor se adequa e preenche as lacunas. Achem aí. 2 minutinhos. Resposta correta é a...
B? Perfeito, Cardume! Esse povo me representa de uma maneira fabulosa. Nós já vamos tratar porque é a B, né? A gente retoma os nossos slides. Mas só para vocês entenderem por que é a B, né? Aqui poderia tanto ser obrigatória, a ficha de presença e relatório de estágio, como obrigatórios são a ficha de presença e relatório de estágio. A gente já vai ver por quê. Apenas um terço de todos os candidatos compareceu ou compareceram no Enem. A gente já viu que, em aulas anteriores, que nós devemos sempre procurar a parte mais importante, a parte principal, o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, quem compareceu, a gente pergunta, para isso a gente pergunta por verbo. Quem compareceu ao Enem do ano passado? Um terço. Então, um terço não é plural, então é compareceu e não compareceram. A chefia das áreas de almoxerifado, jardinagem, fundição, montagem, usinagem, sei lá mais o quê, que está um plural gigantesco aqui, não. E aí ele está tudo esse monte de área aqui, tá para confundir vocês acharem que é o plural, né? Que estavam. Mas a gente sempre vai perguntar para o verbo para achar o núcleo. Então, quem estava ou estavam representada na reunião de hoje à tarde é a chefia. Então, a parte principal é a chefia, né? Que é o núcleo do sujeito. A chefia singular estava. Tanto que a gente percebe aqui, né? Os operários do setor de montagem da Ford, Fiat, todo esse monte de montadoras aqui, né? Paralisou totalmente. Então, núcleo. Quem paralisou ou paralisaram totalmente a produção em protesto, patati patatá? Os operários. Os operários, sim, plural. Então, paralisaram, né? Não seria C, né? Inclusive porque o paralisaram está com Z. E nós vemos lá no início do nosso curso que isso daqui é radical. A gente vai fazer uma revisão sobre isso. Isso daqui é radical. Sempre que a letra S fizer parte do radical da palavra, ou qualquer termo fizer parte do radical da palavra, o radical não muda. Então, tudo que vier depois, né, você pode colocar várias extensões de significado depois disso, mas o radical você não vai mexer. Então, paralisou, paralisaram, paralisando, paralisação, sempre será com S, porque faz parte do radical. Tá? Eu fecho agora e retomamos os slides. Retomamos os slides. Gostei da foto da Júlia, tá bem legal. Uma guia do Chrome. Compartilhar. Vejam só. Então, nós tratamos dos deíticos. Agora a gente vai só relembrar algumas coisas, acho que eu já tratei isso com vocês, mas essa concordância verbo nominal aí, rapidinho. Seguinte, gente. Obrigatório, assim como proibido, existem vários outros. A gente sempre vê isso escrito em placa de trânsito, por exemplo, ou as placas de advertência do trabalho, e a gente fica com essa dúvida, e é fácil resolver, né? Obrigatório, proibido. A gente não sabe se é obrigatório, obrigatória, proibido ou proibida, né? E a gente vai tirar essa dúvida. Bom, nesse caso aqui, nós temos dois elementos. Tá? Nós temos ficha de presença e relatório de estágio. Percebam vocês que a ficha de presença é feminina. Tá? É uma palavra feminina. E o relatório é uma palavra masculina. Tá? Nós temos dois itens e
Um é feminino e outro é masculino. Se esse obrigatório ele estiver concordando com o item mais próximo, se na escrita, nós podemos escrever isso de algumas formas, né? Se eu resolver concordar com o item mais próximo, a ficha vai ser singular e ele tem que concordar também em gênero. Então, aqui é feminino, o correto é obrigatória é a ficha de presença e o relatório de estágio. Por quê? Eu estou concordando com o item mais próximo. Por isso ele é singular, ele não está concordando com os dois. E esse item, né, o item de obrigação, obrigatória, é feminino. Tá? Então, obrigatório é a ficha de presença e o relatório de estágio estaria incorreto. Então, isso é o correto, singular e concordando com o termo mais próximo. E isso é incorreto. Elas são de naturezas diferentes, né? Esse daqui é gênero feminino e esse daqui masculino. Tá? Concordando com o item mais próximo, em singular, teria que ser feminino. Mas, se eu quiser concordar com os dois itens, tá? Se eu quiser concordar com os dois itens, necessariamente, né, aliás, desculpem, eu tenho que ver se os dois, como nesse caso aqui, um item é feminino e outro item é masculino, poderia aqui ter 30 itens, né? Sendo 29 deles feminino e um masculino, obrigatoriamente, em gramática, esse item tem que ser masculino. Se eu quiser, vejam que está no plural, né, obrigatórios são, então ambos são obrigatórios. Né? Obrigatórios são a ficha de presença e o relatório de estágio. Tá? Como pelo menos um dos itens está no masculino, é masculino, então necessariamente tem que ser masculino aqui. Então, de novo, se tiverem 30 itens, 28 deles forem feminino e um masculino, se quiser concordar com todos eles, você vai ter que escrever em masculino. Não pode escrever feminino. Obrigatórias são a ficha de presença e o relatório de estágio. Tá? A não ser que todos os itens fossem femininos. Fosse, por exemplo, a ficha de estágio, a ficha de presença e a folha de estágio, por exemplo. Aí sim, obrigatoriamente feminino. Tudo bem aqui? Não me chamem de machista. A gramática é machista. A gramática é assim. Fazer o quê? Paciência. Eu não fiz a gramática. Tudo bem aqui, gente? Tudo bem. Tudo bem, apesar da raiva. Eu senti uma raiva agora nesse tudo bem, né? Sim, tudo bem, passa, vai. Troca esse slide lá. E aí a gente vai só fazer um pequeno revival dessas coisas aqui. Apenas um terço de todos os candidatos compareceu ou compareceram ao Enem deste ano. Turminha. Compareceu. Compareceu, porque o núcleo é um terço, perfeito. É um pouco daquilo que a gente já viu, né? Mas só para treinar, para vocês ficarem fera, né? A chefia das áreas de almoxerifado, jardinagem, condução, montagem, usinagem, não estará ou estarão na reunião de hoje à tarde? Estarão. Não estarão, não estará ou não estarão? Estará. Não estará, muito bom, porque o núcleo é a chefia. Quem estará ou estarão na reunião de hoje à tarde? A chefia. A chefia é singular, então, estará. Os operários do setor de montagem da Ford, Fiat, Volkswagen, patati patatá, parará ou pararão a produção em protesto pela morte do companheiro Tobias. Eu só troquei os verbos, né? Pararão. Pararão, muito bom, muito bom.
Então foi só para fechar, para a gente para seguir legal isso, porque muita gente erra essas coisas que são simples aí. 2 minutinhos para a gente tratar algumas questões do Enem, para ver como é que vocês estão. Vamos lá. 2 minutinhos para essa questão. Vamos lá, Cardume, qual é a resposta correta? D. D? Eu acho que é A. Muito bom. Exagerada, muito bom. É A? Qual que é? Eu acho que é a A. Então vamos lá. Chegou a sua vez de conquistar o México. Os atrativos do México vão muito além do sombreiro e da tequila. Descubra todas as belezas da terra dos maias no guia de viagem National Geographic. São 400 páginas com história, arte e cultura, além de informações turísticas, mapas, viagens de carro, eventos especiais, hotéis, restaurantes e muito mais. No anúncio publicitário acima, então esse é um anúncio publicitário, né? Então ele faz... Eita! Meu Deus. Como eu me detesto quando eu faço isso. Ninguém viu. Então ele faz alusão ao título, né? Chegou a sua vez de conquistar o México. Então ele diz aqui, né? No caput da questão. No anúncio publicitário acima, podemos inferir que o verbo conquistar foi utilizado de forma, então, o verbo chegou a sua vez de conquistar o México. Esse conquistar, será que é o conquistar de colocar uma bandeira ou será que é o conquistar no sentido de conhecer o México? Conhecer. Muito bom. Então vamos para a alternativa. Alternativa A. Então o sentido de conquistar foi utilizado de forma errada, pois há um duplo sentido que resulta em ambiguidade? Está errado usar o conquistar dessa forma? Sim. Tá, vamos lá. Alternativa B. Está certa, pois este é o único uso possível para o sentido desejado? Não. Não. Muito bom. Então a B, ela contrapõe a A. Então necessariamente a A também deveria estar errada, né? Diz que você não pode ter um duplo sentido que resulta em ambiguidade, já que você está explorando sentidos diferentes da mesma palavra. Quem respondeu A, entendeu isso? Errada. Então, o verbo conquistar foi utilizado de forma errada, pois há um duplo sentido, né? Conquistar com o sentido de tomar o México para si, conquistar no sentido de conhecer. Há um duplo sentido que resulta em ambiguidade, né? Não, nesse caso aqui, ele está sendo ambíguo. Não. Muito bom. Ele não está sendo ambíguo porque ele está utilizando o conquistar com uma ampliação de sentido, né? Acabei de dar a resposta. Adequada, pois o uso é um recurso que amplia o sentido. Aí, Eduardo. Sim. É essa, né?
D, exagerada, pois o México já foi conquistado, isso deturpa o sentido. Não, porque o conquistar, nesse caso, ele é a ampliação do sentido, ele não está deturpando, né? Ele não tem o único sentido de chegar lá e colocar a bandeira. E despropositada, pois não tenho dinheiro para conquistar o México. Então não seria a E mesmo. Então é a C, perfeito. 2 minutinhos para vocês responderem essa questão da empresa séria. D. Perfeito, Cardomi. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Engraçadinha essa, né? Vocês entenderam muito. Alguém ficou com dúvida entre a C e a D? Não. Não? Beleza. Mas mesmo assim eu vou reforçar que ironia é o efeito de sentido em que você fala ao contrário do que você pensa. E o humor, o desfecho é diferente do esperado. Tá? Só para reforçar uma aula que a gente deu há algum tempo atrás. Então, perfeito, Cardone, muito bom. Mais 2 minutinhos para vocês resolverem essa questão do Enem. Vocês estão indo muito bem nas questões do Enem, viu? A. Será? Lembrem-se, antes de vocês responderem, lembrem-se daquilo que a gente falou das questões do Enem, elas primarem normalmente, quando elas falam de acordo com o texto e tal, elas primam pelo pressuposto, pelo lógico, né? Por aquilo que o texto dá conta de responder. Coloquem isso sempre na cabeça de vocês. O texto dá
ele é o suficiente, ele dá condições de falar sobre isso? É a B. B. Isso aí, Cardoso, muito bom. Olha, mostre que a sua memória é melhor do que a de um computador e guarde essa condição, 12 vezes sem juros. Então, basicamente é um texto, falando sobre o texto publicitário, né? Ele tem uma certa circulação social. Considerando o contexto em que circula esse texto publicitário, seu objetivo básico é definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. Esse texto aqui mostra que sua memória é melhor do que a do computador e guarda. Ele tem todo esse alcance de falar sobre o consumismo exagerado. Então, sempre que vocês forem responder a uma alternativa do Enem, em que ela diz, segundo o texto, considerando o texto acima, esse tipo de coisa, ele está querendo que vocês respondam pela técnica do pressuposto. Pela técnica, não, pelo pressuposto, né? De forma lógica. Então, esse texto aqui, ele não dá condições, ele não fala nada sobre consumismo exagerado, né? Influenciar o leitor no comportamento do leitor. Então, considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Né? Por enquanto é a melhor. Por enquanto é a melhor resposta. Vamos para as demais. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo? Não está falando nada sobre poder aquisitivo e tudo mais. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas? Então, mais uma alternativa de extrapolação de sentido. Então, todas essas daqui que a gente leu até agora, extrapolação de sentido. Questionar o fato de... Ele está questionando alguma coisa, mas vamos lá. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. Então, todas essas 4 alternativas são alternativas que extrapolam muito mais o sentido do que a B. Essa questão aqui, para mim, a ideia foi boa, mas ela não está tão bem elaborada. Mas ainda assim, tendo que respondê-la, né, pelas alternativas, a que extrapola menos o sentido é a B. Perfeito, vocês responderam. Eu acho que essa é a última questão. Mais 2 minutinhos aí. C. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Então, sempre que vocês forem... Às vezes, vocês não precisam ir para o texto, né? Eu entendo que esse texto é um texto um pouco longo, então, às vezes, você não precisa ir para o texto. Mas, se ele tiver alguma palavrinha mágica, infere-se, de acordo com o texto, segundo o texto,
de acordo com, enfim, se ele tiver alguma dessas alternativas, alguma dessas palavras, né, que pedem para você comparar as alternativas com o entendimento do texto, necessariamente vocês vão ter que ler o texto, tá? Porque ele está querendo de você o pressuposto. Então, levando isso em consideração os elementos constitutivos de um texto jornalístico, infere-se que o autor teve como objetivo exaltar o texto. Então, é isso. É isso mesmo. Muito bom. Nossa, temos mais 2 questões. 2 minutinhos. 2 minutinhos. Essa já é um pouquinho mais é muito parecido com o Enem. Eu vi a resposta, só Você que viu? não entendi essa questão. Vamos lá. Essa questão do Enem, ela, se eu não me engano, é de um dos Enems mais antigos, né? E tem tudo para ser a cara do novo Enem, né? Enquanto a gente estiver nessa condição aí. Vejam que é um conteúdo mais gramatical, né? Então, isso que a gente acabou de falar sobre os deíticos, né? O que ele está explorando de você? Se você sabe reconhecer um conectivo, a função do conectivo e quando que o conectivo ele consegue dar continuidade ao tema, retomar e dar continuidade ao tema. E os tipos de conectivos para isso, né? Por exemplo, aqui a singularidade, o que a gente fala, o que nós iríamos, né? Então, ó, num fragmento transcrito, aliás, vamos tudo, né? Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. Então, basicamente, está dizendo assim, ó, existem estratégias que os textos usam para introduzir uma ideia e também para pegar essa ideia e dar continuidade a ela. No fragmento transcrito, né, um desses 5 aqui, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão tal. Então, uma dessas expressões introduz uma nova ideia, né? um novo aspecto dessa ideia. Tá? Esse daqui, essa é uma questão puramente gramatical, não é de interpretação de texto, então não é de acordo com o texto. Então você pode usar o seu conhecimento já de mundo aqui. Né? Aqui o subentendido pode te ajudar.
sabendo que, por exemplo, a singularidade, nós temos aqui um artigo, então singularidade é substantivo. Substantivo não retoma tema, não retoma coisa. Vocês viram isso em redação, provavelmente. De que o que retoma, o que tem capacidade de retomar e introduzir novas ideias são os conectivos. Então, substantivo não é. Olha, tem um outro substantivo aqui, ó, introduzido por artigo, os gabas. Vamos ver aqui, que eu acho que fica mais tranquilo para vocês. Eu responderia dessa forma, né? Eu iria primeiro eliminando o que são substantivos, mas eu entendo que talvez seja mais difícil fazer assim. Então vamos encaixar essas palavras aqui no texto, a gente vai achá-las, né? E vai ver se elas estão introduzindo algo novo. Tá? Então essas moças tinham veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram. Então a singularidade, ele está introduzindo um novo aspecto do tema, ele está introduzindo uma nova ideia? Não. Não, né? Substantivo não introduz nova ideia. O que introduz nova ideia é um conectivo, ou é um pronome, ou é conjunção mais difícil, mas principalmente pronome, né? Locução adverbial. Locução adverbial, locução pronominal. Vamos lá, tais vantagens. Aqui. Envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens. Esse tais vantagens, ele está introduzindo uma nova ideia? Um novo tema, uma nova ideia? Não. Não, também. Muito bom. Os gabas. Aqui, já. Mas os gabas se prolongaram. Vocês sabem o que é os gabas, né? Gabas, pelo sentido que está dando aí, mas os gabas se prolongaram, trouxeram desconfiança. Gaba é tipo quando você está envaidecendo muita pessoa, ela está se gabando. Gabas vem de gabando, né? A pessoa está se achando. Está introduzindo um novo tema? Também não. Também não, é um substantivo. Longe disso. Está aparecendo aqui também. Então, mas os gabas se prolongaram, trouxeram desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me suscetibilizei. Longe disso. 2 pontos. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Ele está introduzindo uma nova ideia, um novo aspecto? Sim. Perfeito, Cardume, muito bom. Mas vamos continuar. Vamos para o em geral. Em geral, que aparece aqui embaixo, já achei. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava o corpo. Ele está introduzindo um novo aspecto, um novo tema, uma nova ideia? Não. Não, esse em geral, ele tem mais uma noção. Não parece que ele está resumindo alguma coisa? Ele está resumindo, ele está... Um comentário final. Isso, muito bom. Então é isso, então é o em geral mesmo. Então, ele é o longe disso mesmo. Vocês acertaram. Oh, meu Deus do céu. Então, entenderam por que o longe disso? Então é o conectivo que vocês já devem ter pego com o pessoal de redação. Talvez esses aspectos mais gramaticais, eles sejam mais cobrados no Enem. Legal que lá para janeiro, quando a gente retomar alguma coisa, talvez eu possa trabalhar um pouco mais de aspectos gramaticais com vocês. Aquela coisa mais tia Gertrudes, né? Última questão. Essa é a última mesmo, com certeza. É uma questão bastante comentada no Enem, quando ela apareceu. 2 minutinhos. O povo nessa hora ali para perceber. Daqui eu vejo uma caramba do vão. Fica ocupado antes de um dia.
com seus filhos ao lado, estão indo à tarde, está fora automaticamente, aí imagina, a molecada lá da área com a molecada, provavelmente, vai lá e está pegando pau, passa na rua, sério, tem que cuidar. Olha só aqui, tira agora, olha aquela cara, olha esse pé, olha quanta gente, essa loteria assim, ela piscina assim, aqui não vejo nenhum público aí esportivo, como é cada coisa, nem investimento, essa comunitária. D. Vamos ver. Você falou B? D de dado. A D de dado. Implica condições residuais de acesso ao lazer pela forma de estrutura e investimentos em equipamentos. Muito bom. Muito bom. Vejam que vamos ler todas as alternativas, né? Mas essa D, ela cabe muito dentro do pressuposto, né? Que é fazer a leitura do texto, né? Do texto que é o mote, nosso mote, pelo viés do pressuposto, né? Pelo lógico, por aquilo que o texto dá condições de falar. Então, se a gente for na A, por exemplo, olha, esse texto ele dá conta de retratar a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço adequado. Ele está falando que tem uma falta de espaço adequado? Em nenhum momento ele trata disso, né? Né? Não. A B, ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais. Nossa, ele está falando de todas as classes sociais aqui? Ele está falando sobre as diferentes classes sociais? Não. Não, ele não dá. Esse texto não dá conta. Pode ser que o resto da música até fale. Só que não. Mas esses trechos aqui não. Que o acessam à sua maneira. Ó, só essa parte está certa, né? Que o acesso à sua maneira. Então aqui sim. Cada um acessa a sua maneira, mas ele não está falando de todas, né? C. Expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades de lazer? Não. Será que isso não é, o lazer não é interessante para elas? Isso está escrito aqui, né? Não, né? É a D, né? Vamos tentar a E. Aponta para o predomínio do lazer contemplativo. Aqui. Contemplativo é só aquele lazer de olhar. Isso que é bom, né? Nas classes favorecidas economicamente. Então, o ricão, né? Ele gosta só de ficar olhando, claro. E do prático, né? Nas classes menos favorecidas. Então, essa música, ela aponta para o fato, lógico que não, né? Aqui ele está falando dos seus filhos estão indo ao parque eufóricos, brinquedos eletrônicos, então eles estão brincando nos brinquedos, entende? Então não é só contemplativo, eles não estão só olhando, muito pelo contrário, né? A alternativa certa é a D mesmo. Muito bom, Cardume, vocês estão fazendo já uma boa leitura de texto. Eu estou bastante feliz que vocês estão pegando essa coisa de olhar para um texto, para resolver um texto de acordo com o seu pressuposto, um olhar pressuposto, um olhar lógico. Né? E controlar, não que eu diga que é menos importante, mas controlar o seu conhecimento de mundo, né? o seu conhecimento subentendido. Nosso próximo encontro, nós vamos falar de tics, tá? No dia 7 de novembro, nós vamos falar de tics, também cai no Enem, e aí a gente explora também a interpretação de texto, e aí eu acho que vai ter uma pausa aí, né? O pessoal está falando de fazer uma pausa na semana do dia 8 ao dia 14 de novembro, e a gente volta provavelmente dia 21 e 28 só com questões do Enem. Então, a minha proposta no dia 21 e dia 7, TICS, dia 21 e 28, se isso acontecer, né? Nós trabalharmos questões do Enem de diversas áreas. Então, como eu já tinha comentado com vocês, matemática, física, química, geografia, filosofia, enfim.
nós resolvemos essas questões baseados apenas em interpretação de texto. Nós não vamos fazer nenhum cálculo. Tá? Para vocês verem que é possível resolver questões, principalmente que o Enem ele é dividido em 3, né? O pessoal já falou para vocês do TRI, provavelmente, da teoria de resposta ao ITA. E falou também que o Enem ele é dividido em níveis de dificuldade. Tá? Existem questões fáceis, existem questões difíceis e existem questões medianas e difíceis, né? E as questões, eu espero que esse próximo ano eles ainda continuem assim. Né? As questões fáceis e medianas, né, boa parte das medianas, vocês conseguem resolver só com interpretação de texto. Então é aquilo. Uma questão ela ficou mais difícil, né, vocês estão demorando muito, mais de 2 minutos para resolver, já está indo para o 3º minuto, pula essa questão e vai para a próxima. Provavelmente a próxima questão vocês consigam resolver só com interpretação de texto. E de toda forma, nenhuma das questões do Enem você deve demorar mais de 3 minutos para responder. Se você demorou mais de 3 minutos para responder, é porque aquela é uma questão difícil. Né? E existem para frente questões medianas e fáceis que vocês vão responder assim, 1 minuto, 2, e aí vocês podem voltar para essas eventualmente. Tá? Gente, a noite foi legal, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Voltamos semana que vem. Obrigada, Edu. Obrigado você, Eva. Sempre muito bom ter você e ter vocês conosco. E meus sentimentos aí pela sua mãe. Obrigada, pelo seu pai também, tá? Tá? Valeu. Tchau, boa noite. Tchau, Gabi. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Sofia. Boa noite, Décio. Boa noite, Júlia. Boa noite. Boa noite, Graziela. Grazi, né? Boa noite, todo mundo.